Seja bem-vinda, Rita! Oi, pessoal, que legal! Sejam todos bem-vindos, gente, para mais uma mentoria, para mais um bate-papo do curso de Educação Financeira Não Sou Gabriela, implementado pelo Programa Providência, uma ONG aqui de Brasília. E hoje a gente tem a felicidade de ser apoiado financeiramente por uma grande organização chamada IBICT, que é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e por isso a gente consegue levar um curso gratuito. Não só essa mentoria, como também tirar dúvidas na plataforma, nos grupos de WhatsApp. Fico muito feliz aqui, estou vendo aluno aqui de 2019. Não sou Gabriela, existe desde 2000, começou em 2016. E nós temos alunos aqui de 2019, tem alunos aqui de muito tempo, tem alunos que estão chegando agora. Então, sejam todos bem-vindos, tá? Antes de começar, alguém tem alguma dúvida, alguma questão a levantar? Fique à vontade. Aqui não precisa ter vergonha, pode falar à vontade. Alguém tem algum ponto? Deixa eu abrir aqui. Está aqui o Vitor, no momento não. Peraí. Vamos lá. Então tá bom, gente. Eu vou começar a nossa conversa e qualquer coisa vocês podem me interromper, tá bom? Com dúvidas, com perguntas, com preocupações. Marcos, isso está me preocupando. Lembrando que todas essas conversas, como vocês já viram, são gravadas. Nós estamos nessa estrada, gente, há muito tempo, então tem muito material gravado. Eu estou aqui quase toda semana, eu diria. Eu só não apareço aqui quando eu estou doente, ou surge uma coisa, um grande imprevisto, assim, uma coisa na hora que eu tenho que resolver. Mas a minha parceira aqui, a Dinê, quando eu não posso, ela faz para mim. Então a gente tem dezenas e eu diria centenas e centenas de vídeos já gravados, de vários temas. Tá? A gente fala sobre investimento, a gente fala sobre renegociação de dívida, a gente fala sobre aposentadoria, a gente fala sobre doença, como cuidar da saúde, a gente fala sobre seguro, a gente fala sobre impostos, a gente fala sobre Banco Central, como é que funciona, a gente fala sobre renegociação de dívida. Então, assim, são dezenas e dezenas e dezenas de assuntos que estão no link gravado, tá? Então, qualquer coisa, vocês podem... Max, eu quero ver depois, eu só quero ver um tema, é só falar com a gente, tá? Como muitos de vocês já sabem, eu até esqueço de mostrar isso, eu tenho 2 livros, meu nome é Max Brito Coelho, né? Eu sou economista, educador financeiro e coordenador do curso de Educação Financeira, e tenho a honra de ser o criador, o idealizador do projeto em 2016. Nessa estrada, eu fiz 2 livros de educação financeira, que são os 2 livros. Quem faz o curso presencial recebe esse livro, o livro do aluno. Mas você também, eu faço EAD, você pode também visualizar lá em PDF, você pode visualizar o curso de educação financeira, tá? Para a nossa alegria, alegria do Providência, alegria para toda a equipe, nós já temos várias parcerias, então nós temos uma parceria não só com o IBICT, mas com o Tribunal de Justiça de Brasília, nós temos uma parceria com a Cooperforte, nós temos uma parceria com a CACI, o Plano de Saúde dos Funcionários do Banco do Brasil, Plano de Saúde, né, do Banco do Brasil. E agora fechamos, na semana passada, vamos assinar agora os próximos dias um acordo de cooperação com o Grupo SEIB. Nós vamos capacitar os funcionários, eu diria que mais de 7 mil funcionários do Grupo SEIB. Então, é educação financeira, eu não sou Gabriela, chegando a muita gente, ok? Como eu sempre falo, nós temos curso no formato presencial, no formato à distância, então você escolhe. Nós estamos começando já o presencial, fizemos ano passado 1.100 alunos, você tem ideia, só no ano passado. E esse ano a gente está começando, já começamos já agora no mês de abril, com algumas turmas. Então, quem quiser fazer alguma turma presencial, fale com a gente. Ou se você chegou aqui pelo grupo, deixa uma mensagem no grupo que a gente orienta vocês, ok? Temos também, como muita gente já falou aqui, nós temos o curso à distância. Max, eu não consigo fazer o presencial, meu horário de trabalho, minha rotina em casa é pesado, então você pode fazer o curso à distância. Então, para o João, que está chegando aqui agora,
A Maria Aparecida foi minha aluna em 2019, fez o presencial, já fez já o à distância. O João está chegando agora descobrindo, tá aí, João? Você pode fazer a opção à distância ou a opção presencial, tá? Pode fazer os dois, sem problema. O presencial dura 2 meses, são encontros semanais. O à distância são encontros de você faz o curso em 12 horas. É tranquilo. Em 2, 3 dias você faz tranquilamente o curso, muitos vídeos, muitos exercícios. A gente tentou o máximo aqui ser mais prático, mais objetivo, para não cansar vocês. Então, vocês fazem curso tranquilamente. Eu sempre falo, se vocês gostaram do curso, gostaram da ideia, compartilhe, não deixe de compartilhar com amigos e colegas. Esse aqui é o QR Code do curso à distância, então qualquer coisa é só encostar a câmera ou printar, se você está no celular, printa, e depois você pede alguém para encostar no celular. Você pode entrar diretamente no curso, é um cadastro muito simples, e é gratuito, gente, vocês não vão pagar nada por esse curso, tá? Além desse curso que você tem presencial ou EAD, você tem aqui toda segunda-feira, eu estou aqui, eu e a Adnê, ou a Adnê, está aqui toda segunda-feira falando de diversos assuntos, muitos assuntos. E até peço, tem algum tema que preocupa vocês, manda para a gente. Nós também podemos atender vocês pela plataforma. Fique à vontade para comentar na plataforma, deixar uma dúvida lá, ou nos grupos de WhatsApp. Tá? Se você chegar aqui, provavelmente a grande maioria chegou pelos grupos de WhatsApp. Então, vamos lá. O que eu vou fazer hoje, gente? Esse é um tema, gente, que eu gosto muito. Esse é um tema que eu faço, para você ter ideia, eu faço 2 vezes por ano. Tá? Então, a última vez eu fiz em novembro do ano passado. Esse ano, eu tenho umas 4 palestras que eu tenho que fazer 2 vezes por ano. Eu acho que são palestras extremamente essenciais, importantes. Principalmente para promover uma reflexão. E também é um tema recorrente, é um tema que ele não cessa, tá? A Rita está dizendo que indiquei uma amiga, ela está fazendo presencial. Legal, Rita. E um outro youtuber na região onde ele passei o Instagram do projeto. Obrigado, Rita, muito obrigado. Então, o que acontece, gente? Esse tema, para mim, é fundamental. Eu vou mostrar para vocês aqui, e é uma situação que preocupa muita gente, a situação do endividamento. Há uma questão, eu já fiz uma aula sobre isso, acho que há 2 ou 3 semanas eu fiz uma aula sobre isso, que tem várias questões envolvidas, mas uma delas é que o acesso ao crédito está mais facilitado. Né? Hoje, com consignado, várias instituições envolvidas, que tem um lado bom. Até 2000, eu diria que até 2002, poucas pessoas tinham acesso a crédito, era muito difícil. Então, crédito é uma coisa importante, crédito não é ruim, ter dívida não é ruim, vou falar daqui a pouco sobre isso, a gente tem que separar as coisas. A questão é quando eu faço com responsabilidade, quando eu faço com planejamento, tá? Então, dívida não é ruim, gente. O problema é que você está tendo acesso a muita dívida, e você não está tendo uma reflexão, e principalmente não está tendo acesso à educação financeira, não está tendo aquela questão de uma responsabilidade, consciência de falar, cara, será que eu preciso mesmo fazer esse crédito? É agora? Será que eu tenho que fazer mesmo? Será que eu não tenho que aguardar? Será que eu não tenho que tentar outras coisas? Então é isso que eu vou discutir com vocês hoje, tá? Quem puder abrir a câmera, eu agradeço, tá? Eu sei que nem todo mundo vai conseguir, mas quem puder, eu agradeço. Vamos lá, o tema de hoje é, gente, de endividado a investidor, como não perder mais o controle das finanças, como não perder mais o controle do dinheiro, né, da receita, da renda que você tem, mas principalmente das entradas e saídas, não só a renda, mas também o que você gasta. E começar, gente, aí eu posso falar tranquilamente, eu já estou há 11 anos, só de não sou Gabriela são 11 anos. Eu já atendi tranquilamente mais de 4.000 pessoas, tranquilamente, posso falar muito mais do que 4.000. E posso falar tranquilamente que é possível a qualquer um construir uma carteira de investimento. Mas não só carteira de investimento, eu vou ampliar aqui. É construir uma estratégia, adotar ações que vão proteger vocês. E não é só investimento, tá? Então, assim, são várias ações que qualquer um pode adotar para que você tenha mais tranquilidade, ok? Deixa eu desligar meu telefone aqui, que tocou, esqueci de botar no silencioso. Botei. Então, vamos lá, gente.
Então, o tema é esse, pessoal. Isso é uma preocupação que todo mundo tem. Muitos brasileiros hoje, eu diria milhares de brasileiros estão nessa situação. Não a situação de dívida, que daqui a pouco eu vou falar, mas na situação que quando você não consegue mais pagar. Tá? Quando você chega nessa situação, não conseguir pagar os boletos, aí sim ele começa a causar muito problema. Na verdade, ele começa um pouquinho antes. Eu vou explicar daqui a pouco. Essa é a situação mais grave, porque eu não consigo pagar mais meus boletos. E aí isso vai afetar várias coisas, tá? E principalmente, as pessoas acham que afeta só o bolso, mas ela afeta também a sua saúde mental. Tem vários estudos que mostram que as pessoas endividadas são mais ansiosas, são mais irritadas, tem conflitos com o parceiro em casa, com a família em casa, com os filhos em casa. Então, essa situação de não pagar boletos, de começar a atrasar, começar a pagar juros, começar a pagar multas, isso vai gerar dor de cabeça. Isso, com certeza, vocês conhecem alguém, ou vocês estão nessa situação, conhecem alguém nessa situação. É impossível hoje você não conhecer alguém, tá? Nessa situação. E aí, antes da gente entrar mais em detalhes, eu queria discutir com você, fazer uma breve reflexão. Como é que a gente pode perder esse controle, né? Como é que isso aconteceu? Tem várias causas. Tem algumas causas que você não tem controle, vou mostrar para vocês aqui, não é culpa de vocês. Mas tem outras causas que muitas vezes estão vinculadas a escolhas que você... A questão não é nem culpa, gente. Não tem nem certo nem errado aqui. São muitas vezes escolhas que a gente toma e a gente não para muito para pensar quando a gente faz essa escolha. Então, vamos primeiro aqui por parte. Como eu perdi esse controle, e eu quero focar com vocês aqui. Mas antes, eu preciso conceituar algumas coisas. Porque muita gente fala, Max, eu tenho dívida, é um problema, Max? Eu estou endividado, é um problema? Então, vamos separar as coisas, gente. Isso aqui é importante. Vamos lá. Primeiro, endividado, como eu disse antes, não é problema, gente. O que é dívida, gente? É eu contratar alguma coisa, pagando uma prestação por um tempo determinado. Né? Você assume uma prestação para uma data futura. Eu vou pagar em 10 meses, em 20 meses, em 30 meses, ou em 3 meses. Eu estou fazendo uma dívida, então eu estou assumindo uma prestação. Por que eu falo que dívida nem sempre é ruim? Porque se eu estou fazendo uma dívida, por exemplo, para construir patrimônio, estou dando entrada na minha casa, e eu vi que no meu orçamento eu consigo pagar, eu vi que não compromete mais do que 30% do meu orçamento com dívida, tá? Então não é problema. Se você está conseguindo pagar tranquilamente e você está investindo numa coisa muito legal, principalmente para gerar prosperidade, para gerar riqueza, tá? A gente tem que tomar cuidado. Muitas vezes está gerando dívida para comprar coisas que muitas vezes não são prioridades. Claro, eu preciso comprar algumas coisas importantes, surgiu alguma emergência, mas pense nisso. É bom fazer dívida, mas tem que fazer com responsabilidade e sempre pensando, principalmente, nem sempre a gente consegue, mas tenta direcionar, eu vou gerar riqueza, vou gerar prosperidade, vou dar entrada no meu apartamento, eu preciso investir num lote, eu preciso comprar uma máquina para melhorar meu negócio, tá? Então, essa é a questão do endividamento, e quando você faz com responsabilidade, não é problema. Ter dívida não é problema, tá? Ela começa a ser problema, gente, quando ela começa a comprometer sua renda, tá? Acima de 30%. Então, por exemplo, você ganha R$1.000 por mês, um salário de R$1.000, um exemplo, tá? E você está pagando, por exemplo, R$300 de parcela por mês. Você está dentro de uma margem aceitável de 30%. Não é ruim, tá? O problema é quando você está comprometendo, daqui a pouco você está gastando 35%, 40% do seu salário. Daqui a pouco tem gente que já está gastando 60% do salário. Imagina, ganha R$1.000, R$600 já é para pagar a dívida. Então, esse é o problema. Quanto dos seus ganhos mensais é destinado ao pagamento de dívidas? Se ele passar de 30%, é problema. Se ele ficar dentro até 30%, tá? É aceitável, não é um problema, tá? Qual é a questão que chama atenção? É quando você fica inadimplente. O que é inadimplente? Quando você deixa de pagar uma parcela. Aí sim os problemas começam. Na verdade, quando começa? Começa quando você já compromete mais de 30% do seu orçamento com dívida. Então você já está pagando 35%, você já está pagando 40%, então o problema começa aí. Na verdade, se eu voltar um pouquinho mais atrás, o problema começa. Será que eu precisava mesmo fazer essa dívida? Será mesmo que eu precisava fazer esse empréstimo? Mas daqui a pouco a gente vai falar sobre isso.
Mas a questão aqui, para vocês entenderem esses conceitos. Então, inadimplente é o quê? Quando eu deixo de pagar uma parcela. Aí entra uma situação que algumas pessoas estão passando, é a situação de superendividado, tá? Que é um conceito criado por uma lei. Essa lei é uma lei de 2019 que criou o programa. Essa lei criou o programa do superendividado. Inclusive, a gente tem uma parceria aqui com o Tribunal de Justiça. Então, você tem ideia, quem está endividado, quem está no programa superendividado tem que fazer o nosso curso. Então, se você já está fazendo o nosso curso, é só levar o certificado, e se você se enquadrar no superendividado, você poderia participar desse programa. Daqui a pouco eu vou falar dele um pouquinho rápido, tá? Mas o que é superendividado, o conceito? É uma pessoa agindo de boa fé, tá? Ele não teve intenção, não foi uma pessoa que teve intenção de provocar isso, que veio uma situação de impossibilidade de pagar as dívidas, tá? E garantiu o essencial da família. Então, essa pessoa, por que ela está subdividada? Porque ela não consegue, já começa a comprometer a situação familiar, a sobrevivência da família. Começa a afetar, por exemplo, dificuldade de comprar alimentos. Então, essa pessoa que se encontra nessa situação é o que nós chamamos de um conceito de superendividado, tá? Daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, ok? Como é que você pode saber que você está endividado? Tem várias formas de você descobrir, mas uma delas é possui dívidas em várias instituições, você está com dívida em vários bancos, várias corretoras, várias financeiras, ter grande parte da renda comprometida com a dívida, como eu falei. Eu estou acompanhando alguns casos de superendividado, os caras estão recebendo, você tem ideia, 20% do salário. Em casos que recebe 25% do salário. Porque tudo é resgatado, é confiscado pelas dívidas que você fez. Tá? Tem dívidas que o seu salário, a sua aposentadoria, antes de cair, ela já é descontada. Então, você só recebe o líquido. Muitas vezes, para alguns casos, é 20% e 25%. Então, nessa situação, é um quadro de superendividado. Não sabe mais para quanto deve e para quem. Então, a gente está numa situação que não sabe para quem deve, não sabe nem o valor. Então, é considerado também uma pessoa que está superendividada. E já até renegociou antes, mas não conseguiu cumprir o acordo, continua superendividado, tá? Então, essas são características de uma pessoa superendividada, tá? Se você conhece alguém, você se encontra nessa situação, fale com a gente passa para vocês o contato do programa Superendividado. E aí vale a pena, dependendo da sua situação, vale a pena entrar no programa Superendividado. Eu vou falar daqui a pouco, vou dar mais detalhes para vocês. Mas aí, gente, vamos lá. Como eu falei antes, geralmente tem várias causas, mas gosto de separar muito causas que você não tem controle, que você não tinha nem como muitas vezes se preparar para isso, em alguns casos, tá? E causas que muitas vezes estão vinculadas a escolhas que vocês fazem. Então vamos lá, causas que você não tem controle, muitas vezes cai no seu colo e você não tem a mínima ideia. Por exemplo, queda de renda por desemprego. Muitas vezes não é nem o seu, mas o membro da família que trabalha anos na empresa, é um dos provedores da casa junto com você, e essa pessoa perde renda. Isso compromete toda a situação da casa, promove um desequilíbrio financeiro na casa inteira. E se ele for o principal provedor, ele for a maior renda, aí a situação é mais grave ainda. Doença na família, uma situação muito grave que acontece. Doença, já juntando aqui, doença e morte, enterro da família, enterrar alguém, um ente querido. Muitas famílias se endividam, muitas vezes as pessoas não se preparam para isso, acham que não vai acontecer, ou acham que a pessoa ia dar conta e a pessoa não dá conta, ou a pessoa tinha um seguro e você foi ver, não tinha nada, não tinha reserva financeira nenhuma. Então, esses acontecimentos que não são nem previstos, são acontecimentos que vão correr com a gente. A gente vai ficar doente um dia, vamos ter mortes na nossa família, inclusive da nossa. Então, são acontecimentos que muitas vezes não é a escolha que você faz, é uma coisa que acontece em volta, mas muitas vezes, em alguns casos, provoca um desequilíbrio financeiro muito grande mesmo, tá? E outro caso que chama muita atenção são pessoas, e eu acompanho muitos casos também iguais, são pessoas que têm uma vida equilibrada, mas de repente aparece alguém, um terceiro, muitas vezes é um filho, um neto, tá? Que ele tem que assumir dívida. Eu sempre conto um caso aqui de uma mulher que eu acompanhei, ela com quase 80 anos de idade, ela tinha 2 apartamentos, não tem mais nenhum.
Porque simplesmente ela teve de vender para pagar o agiota, que estava ameaçando o filho. Então, muitas vezes são pessoas em sua volta que você não percebe, ou tem outro fator que a gente vai falar daqui a pouco, a incapacidade de dizer não, a capacidade de dar limite. Mas são coisas que muitas vezes te surpreende de uma hora para outra, você tem que tomar uma decisão, e isso te traz um desequilíbrio financeiro muito grande, tá? Mas tem muitas causas, gente, que são relacionadas a quê? A decisões que você toma. São escolhas que a gente faz e a gente não para pensar dessas escolhas, tá? E são decisões que a gente está tomando, e tem gente que fala assim, não, eu não preciso, não vou refletir um pouco sobre isso, não, tem que ser agora. Muitas vezes toma decisões no impulso. Então, vocês têm que prestar muita atenção nisso, o quanto isso pode causar muita dor de cabeça para vocês, tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo muito? Muita gente está caindo no golpe. Claro, tem casos de golpes muito bem feitos, tem golpes assim que a pessoa imita até a voz do gerente, aquela coisa toda. Mas muita gente está caindo no golpe porque acha que vai tirar uma vantagem, acha que vai ter um benefício. Então, o que eu falo? Tem gente que está buscando, por exemplo, lucro muito alto, muito rápido, muito duvidoso. Tem gente que me manda um áudio, Max, eu estou no grupo aqui, uma pessoa está falando para mim que dá para tirar 1% ao dia. Gente, 1% ao dia, 30% ao mês de renda de um investimento. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Eu sempre falo aquela mensagem bíblica, quando a esmola demais, até o santo desconfia. Então, assim, cuidado, pode ser golpe. Em alguns casos, pode até não ser golpe, mas são tão arriscados, que você pode perder o dinheiro. Tá? Então, presta atenção nisso. Quando eu for tomar, alguém me manda. Ah, Marta, tem gente que me conta assim, Marcos, eu recebi um dinheiro. Você acha que eu devo conversar com alguém? Eu falei, gente, não conta isso para ninguém. Guarda esse segredo. Ou conta para uma pessoa de extrema confiança. Porque muitas vezes, quando alguém está sabendo que você tem dinheiro, aí sim, olha, vamos investir aquilo ali, deixa eu cuidar isso para você. Acontece muito. Então, muito cuidado com promessas de ganhos altos e rápidos. Tem alguma coisa estranha. Se alguém está te prometendo alguma coisa, um celular, ou um link que você está recebendo pelo Zap, pelo e-mail, clica aqui que você vai ganhar dinheiro. Clica aqui que você tem R$100. Clica aqui que você vai ganhar um prêmio. Fuja disso, gente. Fuja disso. Mesmo que seja alguém conhecido tenha mandado para você, até ela provavelmente também ela foi enganada. Então, fuja disso. A segunda coisa, gente, e é uma escolha, e eu quero falar muito com vocês sobre isso, é não controlar as finanças, seja do negócio, do pessoal, das finanças pessoais, e seja do negócio que você tem. Eu tenho muitos alunos têm 2, 3 atividades, trabalha em um lugar fixo e tem um negócio final de semana, vende roupa, vende doces, vende biscoito, vende natura, vende um monte de coisa. Não dá para ficar sem controle, gente. É uma escolha que você está fazendo. Ah, não, está tudo na minha cabeça. Não dá certo. Eu vou falar daqui a pouco sobre isso. Então, é uma escolha que você está fazendo e que pode te causar muita dor de cabeça, tá? Buscar um padrão de vida insustentável, seja para ele, mas o que está acontecendo muito, eu estou fazendo muitas palestras em associações de idosos, fiz recentemente 2, e muitos vieram me procurar no final, Max, olha, eu estou bancando um filho, estou bancando um neto, o que eu faço? Então, assim, eu estou bancando um padrão de vida dos outros. Eu costumo dizer, vocês fizeram várias renúncias, vários sacrifícios, asseguraram as pontas, economizaram, construíram patrimônio, e muitas vezes eu estou gastando esse patrimônio com filhos e netos. Tá? Não é ser ruim, gente, não é simplesmente não ajudar. Eu falo o seguinte, se é para ajudar, se é para fazer um investimento em escola, para a educação deles, aí sim vale a pena. Mas muitas vezes é gastos supérfluos, é gastos do dia a dia, que não tem sentido os pais estarem bancando, os avós estarem bancando. Eu tenho vários casos de idosos que me procuram, quando eu vou ver lá, tem muitos consignados, e eu descubro que não são deles, são consignados dos filhos e netos. Então, muita atenção com isso. Não há reservas financeiras. Ah, Max, mas eu ganho pouco, eu não consigo fazer reserva financeira. Eu vou mostrar para você hoje que você consegue construir uma boa poupança. Você consegue começar a construir uma carteira de reserva de emergência. Tá? Então, as pessoas ficam presas a mitos, ou ficam presas a algumas amarras, que daqui a pouco eu vou falar, mas, antes de tudo, é também uma decisão de não fazer. Eu fico deixando... Ah, eu faço depois, eu faço depois, eu faço depois, eu faço depois. Gente, quantas pessoas me procuram? Não, Max,
A gente oferece o curso gratuito. As pessoas falam, não, eu faço depois. Gente, por que você deixa coisas importantes, coisas que vão te trazer bem-estar, segurança, proteção, hoje e também amanhã, por que a gente está deixando para depois? Tá? Então, essa é a discussão que eu quero fazer com vocês. E, claro, nem sempre é fácil sair, mas você viver a vida inteira gastando mais do que você ganha, tá? Alguém está financiando. E quem está financiando isso é uma coisa chamada crédito, é uma coisa chamada empréstimo. Tá? Muitas vezes você está jogando dívida lá na frente, está parcelando, por isso que você continua gastando mais do que você ganha. Alguém está financiando. Seja um empréstimo, ou seja um parente, um pai, alguém está financiando esse gasto. Ai, Max, não é difícil, não é fácil sair da situação. Isso é verdade, não é fácil. Mas isso é possível de forma gradual. Eu tenho um aluno, gente, que recebe Bolsa Família, para você ter ideia. Meus alunos lá do ABC, lá em Goiás, que recebe Bolsa Família, continuam trabalhando, e vocês precisam ver como a vida dessa mulher que eu acompanhei, como a vida dela financeira é organizada. Eu fiquei impressionado com a vida dela. Então, é possível, sim, eu começar a dar pequenos passos. Ok? Então, vamos lá. Alguma dúvida, alguma questão? Deixa eu ver aqui se tem alguma pergunta. A Rita, essa soma dos 30 entre as contas fixas? Sim, Rita. Vamos lá. Deixa eu explicar isso para você. 30% eu estou me referindo à dívida, tá? A renda fixa entra no seu orçamento total. Mas 30% é pagamento de uma parcela. Então, renda fixa não é. Você está pagando lá aquelas suas contas do dia a dia, aquele seu aluguel que você está pagando, tá? Aluguel não é dívida, gente. Eu estou pagando lá uma despesa de comida, despesa de supermercado, despesa de luz, água. Isso são despesas fixas, despesas variáveis. Isso não é dívida. O que é dívida? Voltando. Dívida é tudo que eu contrato por tempo determinado. Ele vai acabar. Pode demorar 50 anos, tá? Você pode até não pagar as dívidas, aí tudo bem, você fica inadimplente. Mas esses 30%, gente, é o que você paga de parcela. Tá claro, Rita? Então, não entra despesas fixas nem despesas variáveis. Tá? É aquela parcela que eu estou pagando. Aí eu comprei meu celular em 15 parcelas. Estou pagando todo mês. Isso é dívida. Então, isso que tem que entrar no seu percentual de 30%. Boa pergunta, viu, Rita? Essa é uma pergunta que deixa muita gente com dúvida. Mais alguém, gente? Deixa eu ver aqui se tem outra pergunta. Ah, legal, Vitor. Tá vendo? Muita gente não sabe, muitas vezes até eu esqueço de falar isso, gente. Então foi muito bom. Não. Os 30% que a gente está reservando para não ultrapassar, não comprometer mais do que 30% do nosso orçamento, esse 30% é para entrar dívida. Claro, Marcos, eu só estou gastando 10%, 15% com dívida. Então significa o quê? Se eu estou gastando, por exemplo, só 20% de dívida, 80% para os demais gastos, tá? Isso inclui comida, aluguel, remédio e tudo. E, claro, uma coisa que eu vou falar daqui a pouco, incluir isso como despesa fixa, incluir reserva de emergência. Daqui a pouco eu vou falar isso para vocês, ok? Então, vamos lá, gente. Como é que a gente pode, a partir de agora, adotar uma vida mais equilibrada, uma vida financeira mais tranquila, começar a sair dessa situação de endividamento? Ah, Max, é difícil, mas é possível sim. É possível devagar começar a sair. Ok? Então vamos lá. Uma questão que eu quero antes de começar, e tem algumas pessoas já me procuraram para pedir ajuda, e eu falei, tudo bem, eu posso te ajudar, mas com uma condição. Você precisa começar a rever seus hábitos. Ah, Max, isso eu não quero fazer. Aí eu fui falando, né? Você tem que fazer isso, tem que fazer isso. Não, isso eu não quero. Ah, então fica difícil. Porque qual é a grande questão aqui que está em jogo, gente? Não adianta vocês resolverem o problema agora, se daqui a 6 meses vai voltar. Eu sempre falo para as pessoas assim, por tudo que você está passando hoje, você quer voltar? Quer voltar? Tira uma foto, registra esse momento que você está passando, tira uma foto e revela essa foto e bota assim no seu espelho, escreve embaixo assim, pega um papel, alguma coisa assim. Não quero voltar, não quero passar por isso novamente. Então muitas pessoas acabam esquecendo. E aí, daqui a 6 meses, daqui a 8 meses, volta a fazer tudo de novo, volta na mesma situação. Por quê? Porque não mudou hábitos, não adotou algumas atitudes. Então não adianta você, eu consegui um dinheiro, Max, paguei minhas dívidas, ou alguém foi lá, pagou.
daqui a 6 meses ou daqui a 1 ano, você vai voltar a essa mesma situação. Então, a grande questão que eu quero falar com vocês é vamos enfrentar a situação hoje, mas que isso não aconteça novamente. Então, é uma ação que eu chamo de ação sustentável, tá? É para hoje, mas principalmente olhando para o amanhã, ok? A primeira atitude, gente, eu já falei várias vezes esse assunto, eu sempre volto, acho que há 2 ou 3 semanas eu falei sobre isso em outro assunto que eu estava tocando, mas para mim ele é fundamental. As pessoas dão muita atenção para os ganhos, ao ganhar mais, para a minha receita, tá? Para o trabalhar mais. E as pessoas não dão atenção. Daqui a pouco eu vou te responder, Aparecida. As pessoas não estão dando atenção, estão deixando um pouco de lado para as despesas, para o seu padrão de consumo. Gente, é muito bom ganhar mais, é muito bom ter um aumento salarial, é muito bom ganhar o extra, mas no momento que você está vivendo, com hábitos extremamente prejudiciais, sem pensar, sem refletir sobre o consumo, sem saber para onde seu dinheiro está indo, gente, sinceramente, não adianta vocês ganharem mais. Eles vão para o mesmo buraco, vão para o mesmo problema, vão sumir esse dinheiro. Então, a primeira coisa que vocês têm que fazer é rever seus hábitos, rever suas atitudes. O que eu estou fazendo agora? E vocês vão ver, gente, que muitas dessas atitudes, que eu venho falando, a gente fala no curso o tempo todo, ela não depende de dinheiro, são atitudes que dependem apenas de uma ação comportamental, ok? Vamos passar um pouco rápido aqui, porque muitos de vocês já conhecem, mas outros também tem gente nova aqui, eu preciso falar. Eu gosto muito do Gustavo Cerbasi, que é um influenciador financeiro. Ele fala muito assim, gente, não vai dar certo, o cara ganha. Esse exemplo aqui, 10 mil, mas assim, eu conheço gente que ganha 1.000, gasta 1.500. Conheço gente que ganha 3 mil, gasta 3.500. Ele, na verdade, o exemplo dele é 10 mil, gasta 10 mil, 15 mil, gasta 15 mil. Na verdade, pela minha experiência, a situação é até pior. Porque o cara ganha 1.000, ele gasta 1.500. O cara ganha 3 mil, ele gasta 4 mil reais. O cara ganha 5 mil, ele gasta 7 mil reais. Quer dizer, o meu padrão de consumo, a minha vontade de consumir, ela anda muito mais rápido que minhas receitas. Muito mais rápido que minhas receitas. E essa situação, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Isso é o caminho para muita tranquilidade, para muita dor de cabeça. Eu conheço gente que já vou receber um salário e já está parcelando já o que vai receber. Gente, você não tem nem a galinha, não botou nem o ovo ainda e você já está querendo fazer um omelete. Então, assim, não adianta. Eu tenho que primeiro me organizar. Ah, recebi mais. Cara, quanto disso aqui eu posso destinar para minha reserva de emergência? Como é que está meu dinheiro, minha despesa? Eu tenho que ter um olhar sobre isso, porque senão isso fica insustentável. E isso, gente, serve para pessoas que têm um salário baixo, de baixa renda, mas isso acontece muito com pessoas que ganham muito. Eu conheço gente que ganha muito. Quando você vai ver, não tem reserva financeira nenhuma. Está super endividado. O problema é muito sério, tá? Então, a primeira coisa é prestar atenção nisso, porque esse estilo de vida não vai dar certo. Eu fiz isso na semana passada, vou passar bem rápido aqui. No curso a gente fala muito disso. Não dá para misturar necessidade e desejo, gente. Tudo vira necessidade. A roupa é necessidade. Ah, eu preciso trocar meu celular. Meu celular tá bom, mas eu preciso trocar. É necessidade. Ah, eu tenho um carro, o carro está funcionando, mas eu preciso trocar o carro. Tudo vira necessidade. Gente, necessidades são coisas que são realmente importantes. É comer, tá? O telhado da sua casa caiu, tem que consertar, a minha geladeira. Outras coisas que são desejo, uma roupa, eu tenho 2, 3 sapatos. Será que eu preciso comprar o quarto sapato agora? Será que eu não posso esperar? Não posso aguardar? Quantas decisões a gente toma no impulso que a gente poderia simplesmente, vou esperar um pouco, vou aguardar e vou comprar com calma. Vou lá juntar dinheiro, comprar à vista. Tem várias estratégias que a gente ensina isso no curso. Mas não dá para misturar. Tudo virou necessidade. Todos os desejos virou necessidade. Um celular novo, um tênis novo, uma bicicleta nova. Tudo, tudo, tudo. E as pessoas não param para pensar, será que eu precisava mesmo disso? Tá? Então, a gente faz sempre essa discussão. Aprenda a dizer não, gente. Isso é libertador. Tá? Libertador. Não importa a idade que vocês estejam, não importa a renda que vocês tenham, tá? Dê limite para as pessoas.
Comece com você. Ah, eu quero isso, quero isso. Cara, será que eu posso pagar isso agora? Será que esse é o momento? Será que eu não vou aguardar? Então comece dizendo não para você e você vai começar a dizer o não para as pessoas que estão em sua volta. Não é ser ruim, não é ser má, mas é simplesmente dizer assim, isso aqui eu posso fazer, isso aqui eu não posso fazer. Quantos idosos me procuram e falam assim, Marcos do céu, eu não, eu não consegui dizer não para meus filhos, para meus netos. Então, hoje eu estou numa situação endividada para cobrir gastos deles. Eu poderia hoje estar numa situação muito melhor. Então, pense nisso, aprenda a pensar. Deixa eu ver aqui, o Edivaldo escreveu aqui. Tenho que aprender a dizer não. Legal, Edivaldo. É fundamental, Edivaldo. E você vai ver o quanto é libertador. Eu tenho um aluno, Edivaldo, de 78 anos de idade, e ele começou a dizer não aos 78 anos de idade. Ele fala com tanta alegria, gente, como isso foi libertador. Deixa eu ver aqui a Aparecida. Marcos, no momento estou preocupado com o BRB. Sei que no assunto da mentoria, questão de saúde mental faz todo sentido. Entendo, Cida. Deixa eu falar rapidinho aqui do BRB, que eu acho que é um tema importante. Todo mundo está sabendo da situação do BRB. O ex-presidente do BRB está preso, situação muito grave. O BRB se envolveu com o Banco Master, que foi liquidado pelo Banco Central. Só essa situação do Banco Master, um prejuízo de quase 60 bilhões, o FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Tá? Então, a situação de vários bancos já foram liquidados, não só o Banco Master, o Will Bank, o Pleno, várias instituições. E muita gente fica me perguntando se o BRB vai ser o próximo. Vamos lá, gente. Eu acredito que não, tá? Porque o BRB é um banco público. Mas posso estar totalmente errado, tá? Posso estar totalmente enganado. Então, eu até converso com algumas pessoas e falo. As pessoas me perguntam, se o BRB não fosse um banco público, ele já teria sido liquidado. Eu acho que segura ele pelo fato de ser um banco público. E o GDF agora botou vários terrenos que valem bilhões para tentar oferecer como garantia. Tá? O que eu falaria nesse momento? Eu tentaria, se eu tenho alguma coisa lá, tentaria diversificar, eu tenho dinheiro lá. Ah, mas tem tudo dinheiro lá no BRB. Eu diversificaria meus investimentos, meu dinheiro, minhas responsabilidades. Ah, se eu sou servidor público. Ah, mas o que vai acontecer o BRB sendo liquidado? Provavelmente, assim, pagamento de salário, essas coisas, o GDF, que é o governo do Distrito Federal, vai ter que fazer um acordo, vai ter que transferir. Acho que o Banco Central faria todo um processo de transição para preparar isso, tá? Por isso que eu acho que ele não foi liquidado ainda por causa disso, porque envolve muita gente, são muitos aposentados, são muitos servidores aqui, civis, militares envolvidos, tá? E o GDF tem muito patrimônio, então isso está conseguindo segurar. Mas o que eu sugeriria? Diversifique. O que você tiver lá, tente diversificar. O que é diversificar? Não colocar todos os ovos na mesma cesta. Ah, Marcos, eu recebi lá uma herança, está lá tudo aplicado lá no CDB. Não deixa tudo aplicado no CDB. Tá? Divide esse negócio. Deixa lá o limite do FGC até 250 mil, por conta, que é a proteção. Já fiz uma aula sobre isso. Quem quiser saber mais, faz o curso, que eu explico como é que isso funciona. E aí, Marcos, eu posso comprar um tesouro direto, tem lá um tesouro Selic, um tesouro IPCA, já fiz uma aula também sobre isso, tá? Devo voltar a fazer uma aula nas próximas semanas. Então, assim, é importante você tentar diversificar, diminuir os aportes, não deixar muito dinheiro no lugar só. De repente está na hora de abrir um segundo banco, ver um banco digital grande, aí tem muitos bancos, BTG, XP, os bancos tradicionais. Mas, assim, é não deixar tudo num lugar só. Tá claro, Aparecida? Então, assim você diminuiria o risco. Agora, se você é servidor público, recebe por lá, aí o banco vai continuar pagando, e caso aconteça com alguma coisa, com certeza o GDF vai fazer um processo de transição. Mas eu ainda tenho dúvidas, eu acredito que pelo fato de ser um banco público, estão segurando. Se não fosse, eu tenho quase certeza que o banco seria liquidado. Eu suspeitaria que ele seria liquidado. Ok? Então vamos lá, gente. Esse é um tema espinhoso, por isso que a gente não dá para dizer. A gente fala assim, Max, o INSS vai acabar. A gente não é mãe de nada, a gente não sabe o futuro. Tá? O que a gente pode fazer é se proteger, tomar algumas medidas para se proteger, para se precaver. Tá?
São ações preventivas, não dá para esperar a coisa acontecer. Então, foi um pouco que eu falei aqui, tá? Vamos voltar. Perceba, gente, dizer não é libertador e é possível para qualquer um. Comece a testar isso, tá? Quem não viu como é que isso funciona, faça o nosso curso que vocês vão ver que é libertador. Isso aqui eu vou passar bem rápido, mas isso é uma estratégia fantástica, vale a pena vocês usarem, todos vocês aqui usarem. Antes de eu comprar qualquer coisa, gente, antes de eu tomar qualquer decisão financeira, faça essas duas perguntas. Eu preciso mesmo disso? Eu posso pagar? A gente fala assim, Max, mas a questão do querer, cara, querer, dependendo da situação, você quer um mundo, você quer tudo. Mas você precisa mesmo disso? Quantas pessoas eu dou muita palestra, eu falo assim, olha o que você comprou nos últimos 30 dias e pergunte, você está usando, você se arrependeu? Muita gente vai falar, gente, eu comprei uma coisa que eu não uso, eu comprei uma coisa que eu não precisava, eu comprei uma coisa que está lá com etiqueta, tá lá largado no armário. Então, comece a fazer essa pergunta, eu preciso mesmo disso? E segunda questão, eu posso pagar? Isso é super importante, tá? Deixa eu andar aqui que eu quero tocar num assunto com vocês, tá? Isso aqui tudo tá no curso, tá? O que é outro ponto importante, gente? Não dá para eu andar no escuro. Eu tenho que controlar minhas entradas e minhas saídas. Eu tenho que saber, tá? Para onde está indo meu dinheiro, principalmente para onde está indo as minhas despesas. Estou gastando com o quê, tá? A gente ensina no curso, a gente coloca lá para vocês podem baixar esse aplicativo, essa planilha de Excel, tá? Vocês podem baixar, pode usar no papel de um rascunho, um caderno velho que você tem, botar, a gente ensina, tem uma folhinha bem simples, que é saídas e entradas, que você pode fazer isso uma vez por mês, tranquilamente. Você pode usar aplicativos, a gente apresenta vários aplicativos, tá lá Minhas Economias, Kipu, Organize, alguns deles são pagos, tá? Cobra alguma coisa, outros são gratuitos, tá? Estão surgindo agora controle financeiro no WhatsApp, então quem quiser, provavelmente a gente vai caminhar para isso nos próximos meses, vamos ter uma novidade nos próximos meses, mas por enquanto não está pronto. Mas quem quiser saber mais disso, eu posso mandar um link de umas 5 principais empresas que trabalham com isso. É você fazer o controle financeiro no seu WhatsApp, tá? Tem algumas pessoas que estão testando, estão gostando. Outras pessoas têm dificuldade, você tem que ficar mandando, né? Tem que ficar informando seus gastos lá, e nem todo mundo gosta. Mas, gente, precisa controlar. Ah, Max, eu preciso controlar todo dia? Não. Claro, se você é dono de negócio, né? Você está vendendo todo dia, você precisa controlar. Agora, se você é assalariado e aposentado, recebe uma vez por mês, você não precisa fazer esse controle todo dia. Você pode fazer, é recomendado, pelo menos uma vez por mês. Uma vez por mês você tem que sentar, tá? Ou com o seu parceiro, com sua parceira, você senta aqui, vamos ver como é que está a nossa situação financeira. Se a gente gastou mais ou menos que a gente ganhou. Se a gente está gastando mais do que a gente ganhou, que providência a gente pode tomar? Né? Que ações eu posso tomar agora para reduzir gastos, tá? Agora vamos lá. Isso aqui eu quero ficar alguns minutos com vocês. Muita gente pergunta, ei, Max, eu estou na situação de endividado, o que eu faço? E tem a ver com coisas que eu já comecei a falar. A primeira situação, gente, primeira medida que você precisa tomar é admitir que você precisa de ajuda, tá? O maior obstáculo, escuta isso, os maiores barreiras e obstáculos, dificuldade para você sair de uma situação de desequilíbrio financeiro é você não aceitar, não admitir que você está numa situação de desequilíbrio financeiro. Eu conheço gente muito endividada e ele fala, não tô. Eu vou dar um jeito, não se preocupa não. Eu já tô saindo. Ele fala isso há 10 anos e não sai. Então, a primeira medida mais importante de qualquer coisa não é sair buscando empréstimo, não, gente. A primeira medida que qualquer um tem que tomar é admitir a situação que eu estou precisando de ajuda. Tá? A segunda coisa que você tem que fazer é conhecer seu problema. E um deles é via o orçamento, envolver a família, inclusive. Vamos montar um orçamento. Vamos saber para onde está indo o dinheiro, onde eu posso cortar. Tem gente que começa a trabalhar mais, começa a tomar um empréstimo. Tem gente que tem bens, posso vender um bens, mas isso é a segunda etapa. Na verdade, isso é uma das últimas etapas. A primeira coisa que você tem que fazer é admitir a situação e começar a conhecer a situação, anotar tudo.
pago parcela de consignado, de financeira, de agiota, do meu parente. Tem que anotar tudo, tudo, tudo na planilha. Tudo. Tem que botar tudo. Que aí você vai ver qual é a sua real situação e você vai começar a olhar para o orçamento, tá? Terceiro, tem gente que está endividada e continua fazendo novas dívidas. Gente, não, gente, tem que trancar, fechar a torneira. Ah, Max, caiu, surgiu uma emergência. Tudo bem, surgiu uma emergência. Mas fora isso, gente, pô, eu tenho que segurar as pontas. Eu tenho que reduzir despesa. Ver o que é supérfluo, o que não é necessário, o que é importante fica, o que é prioridade fica. Mas vocês vão ver que muita coisa não é necessária. E muita coisa você tem gastos enormes. Você pode reduzir consumo de água, consumo de luz. Você pode adotar várias atitudes, tá? Depois que você fizer todo esse cenário, você pode verificar o que eu posso renegociar a dívida. E a gente fala muito de amortização, que eu posso, muitas vezes, o valor da minha parcela, eu posso reduzir o meu prazo. No curso a gente ensina várias técnicas que você pode adotar, tá? Para você ganhar um foco. A gente fala assim, Max, eu estou com uma parcela lá, parcela pesada, parcela de R$ 1.500. Eu posso ir no banco, renegocio essa dívida, faço amortização, ele aumenta o prazo, e o que acontece? O valor da sua parcela diminui. Então, ao invés de se pagar R$ 1.500, ela de repente vai passar para 900, vai passar para 800. Gente, você ganha fôlego, você consegue respirar melhor. Então, isso vai te trazer um alívio enorme. Ah, vai, Max, vai aumentar o prazo? Eu vou pagar mais juros? Vai. Mas, no primeiro momento, você precisa ganhar fôlego, você precisa reduzir despesa, tá? Muitas vezes, assim, eu estou morando de aluguel, será que eu não posso mudar para uma coisa menor? Será que eu não posso trocar para uma cidade mais barata? Tem várias formas que você pode adotar. Um minutinho, Graça, só terminar aqui, que tem também uma questão aqui que alguém levantou. Eu posso antecipar, no caso aí, se você é empresário, você é empreendedor, alguns empreendedores usam isso, eu posso antecipar um recebimento de vendas a prazo. Tá? Se você não é empresário, não se encaixe nessa situação. Mas muita gente consegue, já fez uma venda, já está aí no mercadoria, eu posso conseguir uma antecipação. Essa pessoa que eu vendi pode adiantar meu dinheiro. Tá? Tem gente que faz isso também no cartão de crédito ou nas maquininhas. Tem que tomar muito cuidado. Tem que saber qual o juro que você está pagando. Qualquer antecipação, gente, principalmente com financeiro, tem gente que fala assim, ai, Max, o banco liberou meu 13º. Liberou não, galera. O que o banco tá dizendo para você, que como você vai receber o 13º lá na frente, ele está dizendo que você pode receber agora, mas fazendo o quê? Um empréstimo. Então você tem que pensar nisso. Ah, não, o banco está me liberando o 13º. Não está, não. Ah, não. Ele está te fazendo um empréstimo para você e vai cobrar juros para você por esse empréstimo. Tá? Então você tem que prestar atenção nisso. Como eu falei antes, tem que envolver a família, não dá. Eu estou lá economizando e todo mundo em volta está gastando, achando que não existe o amanhã. Então não dá certo, tá? Como eu falei também, reduzir despesa é fundamental, gastos não necessários, todo mundo tem desperdício a cortar. Pode olhar seu orçamento, vocês vão encontrar coisa, tá? Tem uma coisa muito legal com esse consignado aí, muito crédito liberado, muito crédito acessível. Eu já fiz uma aula sobre isso, eu recomendo. Vale a pena, por exemplo, para fazer portabilidade. O que é portabilidade? É trocar dívida cara por dívida barata. Então, eu tenho uma dívida cara lá, com juros de 2%, 3%, 3%, 4% ao mês, né? Com uma parcela muito alta. Eu vou lá, renegocio com o banco, e meus juros caem, e minha parcela também cairia. Então, eu estou trocando dívida cara por dívida barata. Eu posso pegar todas as minhas dívidas, tá? E trocar por uma só. Eu ensino no curso isso, como fazer portabilidade. Os bancos são obrigados a oferecer, a fornecer para você o saldo devedor, que vai aparecer lá o CET, custo efetivo total, vai aparecer tudo que você deve, todos os seus juros, se tem seguro, se tem taxa administrativa, você vai saber a real situação, o saldo devedor completo da sua dívida, tá? Para esses empréstimos que estão surgindo muito agora no Brasil, principalmente os consignados, a portabilidade é uma coisa que vale a pena avaliar com carinho, tá? E aí sim, gente, se nada resolver, o que eu posso vender? Será que eu não tenho um bem para desfazer? Um bem, muitas vezes, que eu não uso. Eu ajudei uma pessoa em Braslândia, que ela simplesmente ela estava com receio, com dúvida, eu não posso desfazer disso aqui, não posso fazer disso aqui. E a dívida dela não parava de subir.
e a situação dela continuava complicando. Gente, a melhor coisa que ela fez, ela desfez de um bem que ela não precisava, e com isso ela quitou, resolveu a situação financeira dela e está super tranquila. Agora, não adianta você voltar à mesma situação que você tinha antes, daqui a pouco você vai perder todos os seus bens. Tá? Isso é um caso, depois que você tentou, fez várias tentativas, seguiu toda essa linha, o passo a passo, depois, só no final, aí sim, o que eu posso fazer? Eu tenho alguma coisa para desfazer? Mas não é no início. Tem gente que procura empréstimo no início, procura vender alguma coisa no início. Eu tenho que primeiro mudar meus hábitos. Eu tenho que começar do início, eu tenho que começar a tomar umas decisões antes. Só lá na frente, no final, depois de tudo que eu tentei, aí sim, eu posso procurar a lei do superendividamento, eu posso tentar desfazer de um bem, eu posso talvez buscar um consignado, um empréstimo que eu faço portabilidade, mas isso são as últimas opções, ok? Deixa eu ver aqui, antes da Graça, tá aqui a Maria Aparecida, querer até o universo e ainda ter um consumismo. Verdade, Cida. Isso é um problema muito sério, gente. Eu fiz uma palestra semana passada para os alunos do CEUB, de Direito, falando sobre isso. Os jovens de hoje, essa turma toda, acha que consumir é o que vai dar status, acha que riqueza, juntar patrimônio não é o caminho. Tem gente acha, dizendo, não, agora é viver experiência. Até que sentido? Olha para os nossos pais e nossos avós. O objetivo primeiro deles era construir patrimônio, pé no chão, ter sua casa. Tá? Então, é fundamental rever o seu padrão de consumo, para onde está indo seu dinheiro. Fala, Graça. Estava com saudade de você não apareceu nas últimas mentorias. Pois é, a de segunda-feira eu perdi, fiquei tão chateada. Falei, ai meu Deus, não posso perder a próxima, vamos Mas lá. está gravada, fica tranquilo. Eu vou dar uma olhadinha depois. Max, você até tocou no assunto, quando você falou do aporte, não, de mudar a dívida, trocar por uma mais barata, né? Ah, Hoje eu vivi uma situação, e aí, assim, só para chamar atenção, para ah, todo mundo não cair na mesma, sim, né? Eu importante. tenho uma dívida, né? Eu devo 28 parcelas Tá, dessa dívida, porque tá. tá amanhã, vai acabar Ah, ela amanhã, tá bom? Aí ligou um banco oferecendo crédito, dizendo que eu devia 42, entendeu? Então, assim, igual você falou, é importante que antes da gente negociar a dívida, a gente vá no banco e pegue o nosso extrato. é. Porque o que o banco me ofereceu hoje, eu falei, minha filha, eu não devo isso tudo. É, Deve, e assim, se a senhora for trocar, loucura. tem que ser aquele valor. Ou seja, ele ia me emprestar o dinheiro para eu quitar o meu banco com o meu próprio dinheiro. Que loucura, É, né? Então, eu queria deixar esse alerta, porque eu muito bom, vivi cara. isso hoje, Muito tá bom, bom? muito bom. Só Tem muita isso. gente recebendo ligações, gente. Isso. E tem E a até uma. gente faz, Max, porque, Faz. desculpa, a gente trocar uma dívida, igual, por exemplo, a minha dívida é R$ 3.000, trocar uma para 1.800, mas quantas parcelas? É, Que eu falei para ele, né? Falei, não, eu vou quitar amanhã. é. Aí ela falou, mas tipo assim, é muito dinheiro. Eu falei, não tem problema não, eu vou quitar, né? Você quer Então, se livrar assim, do problema. exatamente, eu já me livrei do problema. É importante a gente Sim, sempre ter esse curso direitinho para a gente não cair em tentação, sim, né? sim. Não, e muitas vezes, cuidado com essas ligações. Obrigado, Isso. Graça. Cuidado com essas ligações, que pode ser também um golpe. Uhum. Você tá? Sempre procura a sua instituição financeira. Isso. E eu vou falar, os jornais estão anunciando aí que o governo deve voltar com o programa do ano, foi 2023, chamado Desenrola. Eu vi isso hoje. Então, quem está nessa situação de dívida, tá? Claro, se você já resolveu isso, já está agoniado, vai lá e resolve. Mas, se possível, espere o Desenrola, tá? Porque o Desenrola deve sair nos próximos dias e deve ter um bom desconto. A gente não sabe quais. Eu lembro de 2023, nem todas as dívidas entraram, tá? Então tem que aguardar. Mas a vantagem do Desenrola é que entra todas as instituições financeiras, entra a força do governo, e aí consegue reduzir bem as taxas de juros. Então, se possível, espera um pouco, tá? Claro, tem que analisar cada caso, mas na maioria das vezes eu esperaria o programa Desenrola e você avalia qual é o mais vantajoso. Verdade. Geralmente, o Desenrola é mais vantajoso.
Claro que tem dívida que não entra. Aí vocês precisam verificar isso. Deixa eu ver aqui, a Rita está falando aqui. Sou consultora de imagem. Legal, Rita. E gosto de esclarecer que saber comprar também é investimento. Verdade, Rita. Todos os dias usamos roupas e consumimos comida até o fim. Então, aprender a consumir de forma consciente é investir. É verdade. Ótimo. Muitas vezes você tem pouquíssimas roupas lá, mas foram bem escolhidas, né? Consegue combinar muito bem. O que eu mais falo, gente, olha para o nosso guarda-roupa. Duvidar, você usa quase toda semana as mesmas roupas. Tá? Duvidar né? 20, 30% do seu guarda-roupa que você usa. Talvez você use uma semana uma. Não. Para mim, para homem, eu percebo isso. Eu uso as mesmas roupas, Graça. Então, gente, eu estou repetindo a mesma roupa. Então, cara, que sentido tem aquela roupa, aquela ali? Então, quantas vezes a gente tem roupa lá que a gente não usa, não tem uma ideia. Eu já contei aqui, eu fiz um bazar uma vez para ajudar uma aluna. Eu recebi roupa, gente, tinha etiqueta. Significa que a pessoa nunca tinha usado. Tá? Então, vamos lá, gente. Então, perceba nisso. Quem quer renegociar a dívida, eu aguardaria o lançamento do Desenrola. Deve sair, tá? Assim, não está certo, mas eu diria que tem uma chance grande de sair o Desenrola. Então, se possível, espere uns dias para verificar, para confirmar se vai sair ou não, tá? Por causa das vantagens que eles vão oferecer. Sempre que possível, principalmente você fazer portabilidade, pede saldo devedor. Os bancos são obrigados a oferecer o saldo devedor em 24 horas. Então, pelo saldo devedor, você vai ter ideia, uma coisa chamada custo efetivo total. A gente ensina isso no curso. Você vai ter ideia da situação financeira geral, tá? Como você está, somente o saldo dessa dívida e quanto de juros você está pagando, até para você comparar com outras instituições financeiras, tá? Tem gente falando aqui, vou aguardar. Eu acho uma boa aguardar, tá? Claro, se demorar muito, se não sair em 20 dias, 30 dias, você está desesperado, aí sim. É importante você partir. Mas lembra disso. Antes de negociar as dívidas, gente, toma essas atitudes que eu venho falando aqui. Muitas vezes, medidas que eu tomo no meu dia a dia, eu consigo resolver minhas finanças. Tá? Então, presta atenção nisso. Vamos lá. Veja também quanto do seu orçamento você pode usar para negociar a dívida ou renegociar, sempre pedindo desconto. Gente, aquela parcela é R$ 1.500. Eu consigo pagar. Quem vai te dizer isso é o seu orçamento. Tem uma pessoa que mandou mensagem, Marcos, eu moro de aluguel, vou fazer um consórcio. Falei, peraí, você vai acumular valor do aluguel mais o valor do consórcio, você tem que pagar todo mês? Você tem condição de pagar esse valor do consórcio? Olha, Marcos, eu não tinha pensado nisso. Então, cuidado, gente. Daqui a pouco você está assumindo um compromisso que você não pode pagar. Você pode estar achando que pode pagar. Mas é o orçamento, é o seu controle orçamentário que vai dizer, essa nova despesa, bota lá, gente. No Excel, na calculadora, você faz. Peraí, meu Deus, eu estou ganhando 10 e já estou gastando 12 e quero assumir mais uma parcela de 1.000. Quer dizer, de 10, minha receita de 10, minha despesa era 12, agora vai virar 13. Então, meu rombo de 2.000 vai virar 3.000 mensais. Tá? Então, quem vai te dizer se você pode ou não, antes de você perguntar, tá? Se é o momento, mas quem vai dizer se você pode pagar ou não essa parcela, esse empréstimo que você está fazendo, e se você verificar se você precisa mesmo. Mas se você chegou à conclusão que você precisa fazer isso, você tem que verificar no seu orçamento se você pode assumir esse novo compromisso, tá bom? Se você não pagar, gente, vai pagar juros compostos, e dependendo dos juros, pode dobrar a sua dívida, ok? Uma coisa que eu sempre falo, não use toda a sua... Marcos, você tem uma reserva de emergência, vou usar toda para pagar a dívida. Não! Reserva de emergência a gente não mexe. Reserva de emergência, o próprio nome já diz, é para tirar, que eu chamo de choperrengue, é para livrar você de problema. Dívida a gente negocia, dívida a gente faz um acordo, dívida a gente adia pagamento, dívida a gente faz várias coisas, mas a gente não usa reserva de emergência. Tem gente que fala, Marcos, eu não sei onde eu tenho dívida. Tá, se você não recebeu nada, tá? Com certeza, se você tem dívida, alguém vai mandar alguma coisa para você. Agora, não adianta você receber uma coisa por e-mail. Eu tenho uma dívida, clica lá e vai pagar um boleto falso. Você tem que entrar em contato com a sua instituição que você tem banco, tá?
Se você está em dúvida, tem um serviço do Banco Central muito legal chamado Registrato. Chama Meu BC o serviço. Lá tem várias coisas muito legais. Já fiz uma aula sobre isso aqui. Inclusive aquele negócio de dinheiro esquecido. Tem muita gente dinheiro lá. Vale a pena você fazer essa consulta. E tem esse negócio do Registrato, que você descobre aonde você tem conta em banco e onde você tem dívida, tá? Então, é uma coisa muito interessante. Ou você pode pesquisar seu CPF num órgão como o Serasa ou SPC, a possibilidade também de você fazer isso, tá? Mas nada de clicar, gente, em coisas que você recebe pela internet, recebe pelo Zap. Você procura a sua instituição financeira. Pelo seu próprio aplicativo, você consegue visualizar isso, tá? Em alguns casos muito extremos, se você tentou um monte de coisa, tem duas ações que você pode tomar, pode repensar, reavaliar. Há uma resolução do Conselho Monetário Nacional, essa resolução 4.790, que é do Banco Central, que permite, se você, imagine, não entra consignado, tá, gente? Mas imagine que você fez um CDC lá, um crédito direto ao consumidor, um empréstimo lá no banco, e é descontado todo mês, tá? Nesse caso, se a situação é muito grave, você pode suspender esse desconto em conta. E aí você vai receber um boleto para você pagar. O que é a vantagem, gente? A vantagem é você ganhar um fôlego. Mas lembrando, se você não paga uma coisa, vai ganhar juros. Mas, de repente, dependendo da situação de gravidade, se você já tentou tudo aquilo, tá? De repente, vale a pena avaliar direitinho se não vale a pena cancelar essa autorização do débito automático e você paga pelo boleto, tá? Porque muitas vezes tá tirando aquele dinheiro que você quer, cara, eu vou pagar um dia depois, 2 dias depois, paga um pouquinho de juros, mas ele não tirou aquele dinheiro na minha conta naquele dia que eu precisava fazer isso no mercado. Então, dependendo da situação, vale a pena avaliar essa possibilidade. A segunda possibilidade, gente, já é o que eu falei antes, é uma pessoa de uma situação de subendividamento, como eu já expliquei aqui na nossa conversa. Aí sim vale a pena procurar o programa Superendividados, tá? Como eu já expliquei como é que funciona. Se você se encontra nessa situação, tá? Que eu falo aqui, ó, consumidor renegociar suas dívidas sem comprometer seu mínimo existencial. Então, se a pessoa não está conseguindo nem comer, gente. Então, nesse caso, e aí todos aqueles outros critérios que eu já falei aqui para você, aí nesse caso vale a pena procurar o superendividado. Marcos, como é que eu faço? Entre em contato com a gente, que a gente passa o programa, passa o contato de vocês. Eu fiz até uma entrevista, um bate-papo aqui com o juiz responsável, tá? Que levou o Não Sou Gabriela para lá. Então, se você entrar no superendividado, ele vai falar para você, você precisa fazer o curso Não Sou Gabriela. Então, se você já fez, você já tem o certificado, vai estar ótimo. Você vai conseguir avançar lá no programa. Então, dependendo da situação, vale a pena procurar. Tá? Ah, Max, eu não tenho dinheiro para advogado. Procure a Defensoria Pública. Você vai precisar de um defensor público, um advogado. Como você não consegue pagar, procura a Defensoria Pública do GDF, tá? Qualquer dúvida aqui, fale com a gente. Que aí você procura lá e coloca a situação. Até bom advogado vai analisar seu caso e vai verificar se você se enquadra ou não. E você pode também ligar para o programa Superendividado. Qualquer coisa, me cobre aqui que eu passo para vocês, tá? Para a gente terminar, gente, de todas essas atitudes que eu tomei, gente, olhando para a minha situação financeira, olhando para os meus hábitos, meu padrão de consumo, eu preciso também começar a adotar mecanismos de proteção, tá? Mecanismo de proteção para você enfrentar os seus problemas. Ah, Max, isso vai evitar que eu tenha problema? Não, isso não está em discussão. O que está em discussão é, a gente sabe que problemas vão acontecer, que acontecimentos da vida, imprevistos, incertezas, emergências vão acontecer. A grande questão é estar preparado para esse momento. Então, vocês precisam adotar alguns mecanismos de proteção, que principalmente para proteger o hoje, tá? Mas também proteger o amanhã, o seu futuro. Eu vou apresentar aqui, no nosso tempo já está quase terminando, já terminou, na verdade. Eu falo muito isso nos cursos, tá? Seja você CLT, seja você servidor público, ou seja você empreendedor, tente ter uma proteção do sistema de previdência, seja previdência do sistema geral ou do regime próprio dos servidores públicos. Ah, Max, o INSS vai falir. Gente, cai nessa furada, tá? Cai nessa história. A gente não sabe o que vai acontecer, tem muita gente espalhando notícia. O INSS que vai acontecer é passar por mudança, porque a gente está vivendo muito, né? Provavelmente a gente vai demorar para aposentar.
Mas o INSS, gente, tem uma coisa muito legal, que ele não protege só a mãe, ele protege você daqui, por exemplo, daqui a 1 hora, ou daqui a 24 horas. Então, se você quer ter um bebê, você tem direito ao auxílio maternidade. Se você fica doente, você tem direito ao auxílio doença. Se você sofreu um acidente, você tem direito à aposentadoria por invalidez. Então, ele te protege hoje, nesse momento. Vale a pena, tá? Tem alguns casos que você pode adotar, Max, eu sou de baixa renda, não recebo Bolsa Família, mas estou no CAD único. Como é que eu faço? Tem uma aposentadoria especial para pessoas de baixa renda, muito interessante. Tá? Qualquer coisa, procura o CRAS, se você está no CAD único ou recebe Bolsa Família. Mas só o fato de estar no CAD único, você já tem direito, vale a pena. Muitos meus alunos que não conseguem pagar plano de saúde, que a grande maioria dos brasileiros não consegue pagar plano de saúde, tem um cartãozinho muito legal, chama cartões de desconto. Várias empresas estão fazendo isso. Tá? Qualquer coisa eu passo para você, eu já fiz uma aula sobre isso. Meus alunos estão usando e estão gostando desse para todos. Resolve ter um SUS, mas ao mesmo tempo ele precisa complementar com alguma coisa de urgência, está sentindo uma dor, precisa ir no cardiologista, né? Precisa resolver uma coisa urgente. Esses cartões de desconto, até os bancos estão oferecendo, tá? Então vale a pena avaliar com carinho. E claro, gente, essa mãozinha aqui que eu coloco é seguro, gente. Faça um seguro. Eu já fiz uma aula sobre isso, sobre seguro aqui. Eu mostrei para os alunos, você pode contratar uma seguradora fiscalizada pelo órgão. Eu sempre falo, você quer contratar algum serviço de algum órgão? Ele precisa ter alguém que fiscalize ele. Né? Então, tem gente que está contratando, por exemplo, auxílio funeral em casa funerária. Aí eu pergunto a pólice, pergunto se tem um documento. Não tem nada. Quer dizer, não tem garantia nenhuma e na maioria das vezes está pagando mais caro. Então, procure um corretor de seguro, você vai encontrar seguro, seu banco oferece, seus bancos digitais oferecem, você vai encontrar opções super interessantes, muito mais barata, não só um auxílio funerário, mas um seguro de vida, um seguro por acidente, tá? Vale a pena. Eu fiz uma aula aqui, mostrei, custa R$17,90, R$18, tá? R$17,90 para enganar as pessoas. É R$18 que você paga por mês para ter um seguro de vida com auxílio funeral. Por que eu falo isso? E por que isso tem a ver com dívida, gente? É fundamental explicar. Porque quando acontece uma tragédia, lembra que eu falei para você, um acontecimento da vida, e a gente não tem essa rede de proteção, o que acontece? Um dos fatores é a gente ficar endividado. Uma das causas é a gente perder o descontrole financeiro. Uma das consequências, gente, é a gente fazer dívida. Então, quando eu tenho uma rede de proteção, aconteceu alguma coisa comigo. Ah, fiquei doente, pô, eu tenho um seguro aqui. Morreu um ente querido meu, cara, eu tenho um auxílio funeral, nós vamos conseguir pagar. Então, quando eu tenho essa rede de proteção e acontece essa emergência, esse imprevisto, essa tragédia, e vai acontecer, fique claro isso, vai acontecer na vida de vocês. Nessas horas, o que eu faço? Se eu tenho uma rede de proteção, isso aqui e outra coisa que eu vou falar daqui a pouco, eu vou estar muito mais tranquilo. Eu vou ter condição de resolver essas coisas. Quando eu não tenho nada disso, gente, aí cria um problema muito sério, ok? E aí, para finalizar, gente, pense, para quem está no INSS, até para quem é servidor público, já fiz uma aula sobre isso, eu fiz acho que há 3 ou 4 semanas, eu fiz uma aula sobre previdência complementar, como eu posso complementar a minha aposentadoria. Não dá apenas para depender do INSS. Isso também leva ao endividamento, porque eu chego lá na situação de idoso, me aposento, há uma perda salarial, falei isso para vocês, tem gente, até servidores públicos, estão perdendo 20%, 25% do salário, está aposentado, acho que vai ganhar o mesmo salário, não vai. Então, o cara ganha lá 5 mil, acho que vai aposentar com 5 mil. Muitas vezes ganha 5 mil e vai aposentar com um salário mínimo. A maioria dos brasileiros, para você ter ideia, a maioria dos brasileiros aposentados recebe um salário mínimo. E as pessoas acham que recebe 3 salários mínimos, 4 salários mínimos. Não é verdade. Então, eu tenho que pensar em complementação. E eu já fiz uma aula sobre isso. Apresentei um investimento chamado Tesouro Renda Mais, muito interessante. Apresentei previdência privada. E inclui até como planejamento sucessório e tributário. Quem quiser saber mais sobre isso, fala com a gente. A gente fez uma aula exclusiva sobre esse assunto. Ok? E aí... Opa, estou voltando. Peraí. Bem rapidinho aqui, para quem está aqui, mitos dos investimentos. Pode ser que João, que quer falar comigo. Fala aí, João. Deixa eu ver se é isso que o João vai me perguntar. Fala, João. Opa, boa noite.
Fala, João, tudo bem? Então, tá ouvindo? Tô te ouvindo bem, Ah, pode falar. bacana. É uma E aí, dúvida, não é João, nem negócio. agora você conheceu o curso, conheceu? Agora é bacana, agora deu para entender. Ah, que bom. Quero ver você fazendo o curso, hein? Pode deixar, achei interessante. Naquele texto que você recebeu, tem um link já do curso, você pode entrar diretamente, tá? Ah, bacana, vou dar uma olhada lá então. Mas diga a sua questão. É o seguinte, por exemplo, uma reserva de emergência, a pessoa tem um valor lá guardado, surgiu uma emergência, e essa emergência é possível resolver ela parcelando no cartão de crédito, por exemplo, e aquela parcela não vai atrapalhar. É mais viável parcelar, depender do caso. Porque às vezes ganha um ponto ali no cartão de crédito, às vezes tem milhas, alguma coisa do tipo. A depender da situação, é viável? Depende Peraí, de João, algum fator assim que pode. deixa eu entender. Você está falando que surgiu uma emergência, eu uso o meu cartão de crédito para cobrir essa emergência. É isso? Em vez de usar o, a reserva de emergência guardada. Vamos lá, João. Pense o seguinte: por que eu vou usar? Se surgir uma emergência, significa. E se você está usando o cartão de crédito, e se você. Vamos imaginar para uma pessoa que não tem reserva de emergência, nenhuma. Então é Ah, mais do que sim. natural, se surgiu essa emergência e ela não tem reserva, ela buscar um empréstimo, seja de uma instituição financeira, ou buscar um empréstimo com alguém da família. Tá? Agora, qual é o sentido se eu tenho reserva de emergência, que é meu dinheiro, eu juntei, e vou resolver essa reserva de emergência no cartão de crédito, e de repente, por algum motivo, João, eu não consigo, tudo bem, gerou milhas, talvez você está falando isso, vai gerar pontos que vai transformar em milhas. Mas imagine, João, que eu usei esse cartão de crédito, e lá na frente, João, eu não olhei meu orçamento, se eu posso, vai subir minha despesa mensal, eu não prestei atenção se meu orçamento vai caber essa nova despesa. E se eu não conseguir pagar, João? Por que eu vou jogar lá para frente o problema se eu posso resolver hoje, entendeu? Isso. Se eu tenho Entendi. reserva de emergência, João, use sempre a sua reserva de emergência. Mesmo porque, João, a sua reserva de emergência, cara, é alta liquidez. Você vai lá e saca o dinheiro, eu preciso pagar R$ 1.000, vou lá e pago. Você vai passar no cartão de crédito, você pode não conseguir passar. Se você atrasar, você vai pagar juros do crédito rotativo, que são caríssimos, tá? Já passei por isso já. Então, João, então você já sabe a resposta. Cartão é complicado. Sim, tem gente que pode. Eu conheço gente, João, que toma empréstimo para fazer empréstimo. Nossa Senhora. Oh, perdão. Toma empréstimo para investir. Para Foi investir. invertido. Investir, mas, gente, qual é o sentido? Você já percebeu os juros que você está pagando e os juros que você está ganhando na sua rentabilidade? Pode ser que A você está pagando. rentabilidade não paga. Não Vai estar paga. devendo. Sim, se for cartão de crédito, esqueça. A gente está falando de 400% ao ano. Então, João, eu, sinceramente, eu não recomendo. Você tem reserva de emergência, João, você tem que usar seu dinheiro de reserva de emergência. Cartão de crédito, João, é bom para ter milhas. Eu devo fazer uma aula sobre isso em breve. Mas cartão de crédito, gente, dependendo quem usa, pode ser uma tragédia. Uma tragédia. Tem gente, você tem ideia, que quebra todos os cartões de crédito. Pode ser uma saída. Porque o que é cartão de crédito, gente? Você não está vendo o que você está gastando. Tem uma pesquisa muito legal, gente. Uma pessoa deu um cartão de crédito com saldo com R$ 100 na conta e deu uma nota de R$ 100. E falou assim, ó, eu quero que vocês façam o que vocês quiserem com esse dinheiro. Daqui a 30 dias a gente se encontra. 30 dias depois, o cara que tinha R$ 100 no cartão de crédito gastou tudo. Gastou muito mais do que os 100. O cara que tinha os R$ 100 na mão, ele não gastou tudo. Porque ele estava vendo o dinheiro indo embora, entendeu? Ele estava vendo o dinheiro saindo. No cartão de crédito você não vê, cara. Você vai jogando, você vai jogando. Quando você vai Cartão de ver... crédito, o cartão de crédito parece que ele é um objetivo. Eu tenho 10 mil de limite. Eu quero chegar nos 10 mil. Ele vai te incentivando a chegar nos 10 mil. Sendo que você não tem 10 mil, você tem 10 mil de Sim. crédito, né? Não, e que a Maria Aparecida tá falando aqui, ó. Querer até o universo. E ainda tem um consumo, entendeu? Então, João, eu recomendo usar a sua reserva de emergência, tá?
Faça o nosso curso, João. A gente mostra para vocês como é que vocês calculam a reserva de emergência, quanto vocês precisam ter de reserva de emergência, tá? Faça o curso que você vai ver o quanto é legal. Não deem... Ó, gente, eu conheço consultores assim que cobram fortuna e recebe pessoas, já vi em livros mesmo de consultores muito famosos, e essa pessoa, quando procura o consultor, quero fazer investimento. O consultor fala, tem reserva de emergência? Não tem. Então, para tudo. Reserva de emergência é a primeira coisa que você faz, tá? A Rita aqui, ó. Não, a Rita já falou. Tem outra pessoa aqui. A Maria Aparecida. Minha mãe fala que é bate, torce, sacode e veste. Temos as peças que são as favoritas. É isso mesmo, Graça. É isso mesmo. Vamos lá para a gente finalizar? Ficou claro, João? Opa, voltei aqui. Ficou sim. Ficou Tá claro, deu para entender. Bacana. Valeu, viu? Ótimo, João. Vamos lá, gente. Para a gente finalizar, pode ser que João, outras pessoas estão pensando aqui, Max, eu ganho pouco. Como é que eu vou poupar? Eu já falei isso para vocês. A gente fala isso várias vezes. No curso a gente bate muito. Vou falar bem rápido, gente. A gente não poupa quando sobra, gente. A gente poupa quando recebe. Lembra disso? Eu pago isso primeiro. Eu recebi dinheiro, meu salário caiu dia 1º, dia 2 eu já estou investindo. Segundo, eu invisto qualquer valor. Tem aluno nosso, gente, que investe R$1, investe por dia, por semana, por quinzena, por mês, investe R$1, R$2, R$5. Você investe qualquer valor, o mais importante é você construir o hábito. Depois que você criou o hábito, gente, de poupar sempre, você não vai esquecer nunca mais. Nunca mais. A gente fez uma aula sobre isso, mostrando carteira diversificada, opções de investimentos, tá? Tá tudo isso no curso, tá? Ah, que bom, Priscila. E tá tudo isso também nas aulas gravadas, qualquer coisa, e nas mentorias que a gente está sempre falando. Ok, gente? Então, vamos lá. Como eu falei, reserva de emergência, choperrengue, que eu chamo para livrar a gente de problemas, tá? Nada de deixar dinheiro em colchão, tem inflação, ela está corroendo o seu poder de compra, tá? A gente fala no curso de bancos digitais, de corretoras, a gente mostra vantagem e desvantagem de alguns bancos digitais, a gente mostra como escolher um banco digital, tá? Presta atenção nisso, tá? A gente mostra aqui como poupar por dia, por semana, por quinzena, por mês, vocês escolhem, tá? A gente ensina, isso é fundamental. Quem pode ler para mim isso aqui para a gente finalizar? Quem pode ler para mim? Se for possível. Tape os buracos. Eu estou tentando ler porque está pequenininho, está bem pequenininho. Peraí, deixa eu abrir aqui para vocês aqui, peraí, um minutinho, vou abrir mais aqui. Vamos ver se agora melhorou. Tá, deixa eu ver. Vamos lá. Tape os buracos ou seus esforços vão todos embora. Vão todos embora. Vamos lá. Não pensa antes de gastar, gasta mais do que ganha, não evita desperdícios, compra por impulso e não poupa. Eu vou até corrigir isso aqui, é o não poupa, você está corretíssimo. Percebeu, gente? Reflita sobre os buracos da nossa vida, seja buracos financeiros, sobre decisões que a gente toma, é o sim que a gente fala o tempo todo, é o desperdício, é decisões por impulso, é decisões de forma imediata, é agora, é neste momento. Isso não vai dar certo. Tá bom, gente? Então tá bom, pessoal. Eu tinha um vídeo para exibir aqui, mas acho que vai demorar. Eu vou exibir esse vídeo para vocês na próxima aula. Tá bom, gente? Pessoal, boa noite. Se cuide. Pense, reflita sobre isso. Coloque em prática. Se vocês gostaram dessa conversa, faça o nosso curso. Compartilhe o nosso curso. E, se possível, deixe uma mensagem lá no grupo. Fale sobre essa mentoria. Fale se vocês gostaram dessa mentoria. Tá? Sempre que vocês falam, vocês estão estimulando os demais alunos, as outras pessoas que estão no grupo, a fazerem o curso. Tá bom, gente? Obrigado, pessoal. Boa semana para vocês. Valeu, viu? Obrigado, viu? Valeu, obrigada, Márcio. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. Boa noite. Boa noite.